Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, próximo das 2 da manhã, ocorreu a tragédia na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, parte da antiga União Soviética. A tragédia aconteceu após a explosão do reator número 4, causando o maior desastre ambiental da história. O acidente ocorreu por resultado de uma falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado que alguns reatores tinham um grave erro em seu projeto que permitiriam que o acidente acontecesse. A explosão ocorreu durante um teste de segurança. Segundo informações, a usina havia sofrido uma sobrecarga de energia durante um teste de capacidade. O sistema de resfriamento parou de funcionar, o que gerou um superaquecimento do núcleo que atingiu temperaturas muito altas, fazendo com que o calor provocasse uma explosão de vapor tão violenta que destruiu o teto do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas, soltando pelos ares fragmentos de grafite com plutônio. Com a explosão, 2 trabalhadores foram mortos e, na sequência, iniciou-se um incêndio no local, que estendeu-se por dias. O vento acabou levando material radioativo lançado na atmosfera em grande parte para a cidade de Pripyat, a cidade vizinha à usina onde morava grande parte dos trabalhadores. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, Austrália, Suécia, Bielorrússia e até lugares muito distantes como o Reino Unido, Estados Unidos e o Canadá. O que foi feito para conter o acidente? Logo depois da explosão, os bombeiros foram convidados para apagar o incêndio, porém sem muito sucesso. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, começaram a jogar materiais como areia e boro para tentar conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Apesar da gravidade do acidente, a população só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade estava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Dias depois, o reator ainda continuava a queimar. Uma operação militar gigantesca foi montada para apagar o incêndio, que foi contido 10 dias depois, em 6 de maio de 1986. Os militares que ajudaram na missão morreram graças à exposição à radiação. Após o acidente, o governo criou uma zona de reclusão em um raio de 30 km em torno do reator, que explodiu, afetando a cidade de Chernobyl e pequenas comunidades. 130 mil pessoas tiveram que se mudar. Toda essa área foi abandonada e, segundo cálculos, só vai se tornar habitável novamente daqui mais de 20 mil anos. As consequências do acidente de Chernobyl foram profundas, sobretudo para 3 países: Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Todas as 3 antigas repúblicas da União Soviética nas questões políticas. O acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de realizar o desarmamento nuclear da região. Além disso, o acidente também contribuiu para o fim da União Soviética. Isso ocorreu porque houve impactos econômicos pesadíssimos para a nação, que se arrastava em uma crise econômica. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que de 13% a 30% do material radioativo do reator 4 teria sido lançado na atmosfera e, desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território de Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Cerca de 23% do território foi contaminado e, com isso, o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. No caso da Ucrânia, 7% de seu território foi afetado. No caso do território russo, 1,5% foi atingido. O impacto do acidente na economia desses países foi gigantesco. Outra importante consequência do acidente de Chernobyl foi o aumento da quantidade de câncer na população ucraniana e bielorrussa.
Principalmente, existem estudos que apontam que cerca de 6.000 crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam o crescimento na taxa de doentes por leucemia. Novos estudos nesse sentido ainda apontaram que a incidência de câncer de tireoide em crianças aumentou 40 vezes desde a explosão. Em adultos, a taxa aumentou em até 7 vezes. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo repentinamente e foram obrigadas a abandonar suas vidas. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl, e esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do caso. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que 2 trabalhadores morreram durante a explosão, 29 morreram dias depois do acidente pela explosão e radiação, e outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato com as matérias tóxicas. De toda forma, existem estudos que sugerem que até 2006, cerca de 4.000 pessoas tenham morrido em consequência da tragédia. Outros apontam números de mortes mais elevados. Alguns sugerem 9.000, 16.000, 60.000, e existem estudos que apontam que até 90.000 pessoas possam ter morrido por conta do desastre. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A cidade de Pripyat, o local no qual estava a instalação, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, as imagens mostram que a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Nos dias de hoje, algumas áreas próximas à usina e à cidade de Pripyat estão disponíveis para visitação. Existem agências de viagem que vendem pacotes para o local. Embora ainda seja proibido morar, visitar o turismo é permitido.